Então vamos lá agora, né, para nossa questão. Para nossa questão, vamos fixar o que nós vimos com alguns exercícios de aplicação. Então vamos lá. Dada a função horária S igual a 100 mais 80t. Considere o espaço em metros e o tempo em segundos. Determine o espaço inicial, seria uma perguntinha, a velocidade escalar, o espaço quando t é igual a 2 segundos e se o movimento por acaso é progressivo ou retrógrado, tá? E aí, veja que ele fixou aqui o espaço, a distância em metros e o tempo em segundos. O que ele quer dizer com isso? Que a sua velocidade está expressa em metros por segundo. Note bem que velocidade é distância dividida pelo tempo, concorda? Distância percorrida dividida pelo tempo. Show de bola. Então as unidades de velocidade, se a distância sobre o tempo, tem que ser quilômetro por hora ou metro por segundo, ó, distância pelo tempo. As unidades mais usuais de velocidade em prova são essas, quilômetro por hora e metros por segundo. Mas você pode ter centímetro por segundo, hectômetro por hora, o que seja. Tá? O que seja, mas realmente o mais comum é quilômetros por hora e metros por segundo, distância sobre o tempo. Nesse caso aqui ele está definindo a distância em metros e o tempo em segundos, tá? Função horária de quê? Sei lá, de um móvel qualquer em movimento. Um móvel pode ser um carro, um trem, um avião, uma pessoa, não interessa o que seja, um móvel, alguma coisa em movimento, uma partícula em movimento, beleza? E eu mostrei para você que a equação do movimento uniforme é a distância final é igual à distância inicial, ou seja, espaço final igual ao espaço inicial, mais a velocidade, que é a constante, nós estamos no MU, movimento uniforme, velocidade constante, vezes o tempo. Não era essa a expressão matemática do movimento uniforme? Beleza. Faça uma analogia dessa expressão matemática com essa daqui. Faça, vamos lá. Vamos lá, faça uma analogia. Ora, veja bem, olha aqui, analogia. Quem é o S0? O S0 é espaço inicial, beleza, que é o 100 que está aqui. Então eu já sei que o nosso S0 é 100 metros, ele definiu em metros, 100 metros, tá? 100 metros, beleza? O espaço, a velocidade, VT, é 80, olha, faz uma analogia, VT, 80t. Velocidade 80 metros por segundo. Está definido em metros por segundo, né? Espaço em metro, tempo em segundo, beleza? Então, só de comparar o modelo, né, equação do movimento uniforme com o que foi dado na questão, já tirei essas duas conclusões. Ou seja, qual é o espaço inicial? Resposta, 100 metros. Qual é a velocidade escalar, ou velocidade, né, velocidade ou velocidade escalar, já que ela aqui é constante, 80 metros por segundo. Né? O espaço quando o tempo é igual a 2 segundos. Ou seja, eu sei que o espaço final é igual a 100 mais 80 vezes t. Quer dizer, quando o tempo é igual a 2 segundos, coloco o 2 aqui, 80 vezes 2. Então 100 mais... a multiplicação tem prioridade sobre a soma, né? Então 80 vezes 2, 160, mais 100, 260 metros. Então o espaço, quando o tempo é igual a 2 segundos, é 260 metros. O que quer dizer isso? Olha, como se eu tivesse essa situação aqui, quer ver? Combate tudo certinho, olha só o que está acontecendo, olha só aqui. Se tivesse isso aqui, ó, o espaço inicial era 100. Então o cara partiu aqui, ó, dos 100 metros, tá vendo? Ó, o espaço inicial, 100 metros, partiu daqui. Tá? Passou 2 segundos, ó, então 80 vezes 2 mais 100, o espaço final dele, essa equação faz a gente calcular o espaço final em função do tempo, por isso que é uma função horária, função do tempo. A cada tempo eu vou descobrir qual é o espaço final. O cara partiu de 100 metros, daqui a 2 segundos, ele está no espaço 260 metros, né? Em 2 segundos, aqui ó, 2 segundos. Em 2 segundos, tá vendo? O espaço final dele é de 260 metros. Ou seja, se ele começou do 100 e chegou no 260, qual é a variação, o ΔS, ó? Variação de espaço percorrido 260 menos 100. S menos S0. 160 metros, né? Em 2 segundos. Lembra que o tempo inicial era zero? Essa formulinha, o tempo inicial era zero, né? Então, o que diz essa letra, esse terceiro item? Em 2 segundos,
Ele partiu dos 100 metros e já está nos 260 metros. Quer dizer, em 2 segundos ele percorreu 160 metros. Em 2 segundos ele percorreu 160 metros, do 100 até o 260. Então o espaço, quando o tempo é igual a 2 segundos, 260 metros. Tanto é que, se você ver bem, a velocidade média não é distância percorrida, ΔS, né? Final, distância final menos inicial, não é isso? Espaço final menos espaço inicial, quer dizer, a distância percorrida foi 160 metros, dividido pelo tempo, 2 segundos. Ele percorreu 160 metros em 2 segundos. 160 dividido por 2, 80 metros por segundo, que realmente é a velocidade média que eu já tinha descoberto por aqui, né? Mas viu como bateu certinho? Bateu certinho. Não precisava calcular essa velocidade média, ela já estava aqui, só estou dizendo que bateu tudo certinho, né? Ele percorreu 160 metros em 2 segundos, que dá uma velocidade média de 80 metros por segundo. Partiu do marco 100, do espaço inicial 100, e chegou no espaço final 260 metros, o que dá 160 metros de distância percorrida, né? 260 menos 100. Viu que bateu tudo certinho, tá vendo? Então essa é a equação que calcula pra gente o espaço final a partir de um espaço inicial. Daqui a 10 horas, daqui a 10 horas não, tem segundo, né? Daqui a 10 segundos, ora, 80 vezes 10 mais 100. Daqui a 8 segundos, qual é o espaço final? 80 vezes 8 mais 100, né? Beleza? Em 1 segundo, 80 vezes 1, 80, mais 100, 180, daria aqui, 180. Então, do 100 até 180, ele leva 1 segundo. Então, você vai calculando a posição final dele, lá na estrada, em função do tempo, né? Porque a velocidade é constante. Velocidade é constante. Né? Velocidade é constante. Então, para cada tempo que você tem uma posição dele. Ele está andando, né? Ele está andando. Beleza? Ok, ó. Vamos botar o tempo igual a 1 segundo. Vamos botar aqui para ficar direitinho. 1 segundo. 80 vezes 1, 80. Mais 100, 180. Então, aqui, ó, seria 180 metros quando o tempo é igual a 1 segundo. 1 segundo, por exemplo, né? O espaço inicial, nós definimos sempre com um tempo igual a zero, lembra? Tempo igual a zero. Então, essa zero igual a 100 metros, zerou o cronômetro. Aí vem, daqui a 1 segundo ele percorreu, ele está no espaço 180 metros, ou seja, percorreu 80 metros, né? 100 mais 80 é 180. Aí aqui também, mais 80 metros, beleza? Né? 260 menos 180, 80 metros. Então ele vai caminhando, né, o carro, nesse sentido, né, ó, no sentido positivo da trajetória. Né, ó, 100, 180, 260 no sentido positivo da trajetória. Ou seja, o movimento ele é progressivo. Ele é progressivo. Ele é progressivo. Tanto é que você pode ver que aqui mais 80t, a velocidade ela é positiva. Eu falei para vocês que o movimento progressivo, a velocidade é positiva, ou seja, o móvel está andando no sentido positivo da trajetória. Ele está caminhando a partir do 100. Aí foi para a posição 180 em 1 segundo, para a posição 260 metros em 2 segundos, e por aí vai. E por aí vai. Em 7 segundos, qual é a posição dele? 80 vezes 7 mais 100, por aí vai. Velocidade positiva, movimento progressivo. Ele está caminhando no sentido positivo da trajetória. No sentido da trajetória. Né? Beleza? Para cá. Então, tá aqui a trajetória, ele está indo no mesmo sentido. Ok? Basta você ver por aqui, velocidade positiva. Tá bom? Show de bola? Então, matamos essa questãozinha aí. 4 perguntinhas dessa questão, para a gente consolidar aí o que nós vimos nessa parte teórica. Vamos para mais uma questãozinha. Vamos lá, mais uma questão. Essa questão aí foi um resumo do que nós vimos até agora. E essa questão, vamos lá, olha só essa questão. O exemplo 2. O exemplo 2 ele fala o seguinte. Novamente é dada uma função horária, tá? S igual a 60 menos 12t, beleza? Uma função horária. E ele considera o espaço em quilômetros e o tempo em hora. Agora eu mudei um pouquinho. Agora o espaço, a distância, né? O espaço está em quilômetros e o tempo em horas. Quer dizer, a velocidade você já sabe que é quilômetros por hora. Antes de ver as perguntas, vamos ver aqui. Vamos fazer a nossa brincadeirinha de sempre, né? S é igual a S espaço final, é igual ao espaço inicial, mais a velocidade, que é constante, vezes o tempo. Fazendo uma analogia, comparando isso com isso, qual é o espaço inicial? Ele parte da onde? Ele parte do S0 igual a 60 km.
Ele passa da posição, né? Tá lá na estrada, tá lá, posição 60 km. A partir daí ele tá andando, né? A partir daí o tempo é igual a zero, aí vai seguindo o tempo, o tempo vai passando, né? Tempo 0, tempo 1, 2, 3 e por aí vai, né? E a velocidade dele, VT, cuidado, VT, menos, a velocidade aqui é menos 12 km por hora, a velocidade é negativa. No outro problema, cuidado com isso, tá? Tem que ver no problema se é mais, se aqui na função horária está mais, ou se na função horária está menos. Isso é importantíssimo nessas questões. Fechou comigo? É menos. Então, velocidade de menos 12 km por hora. O que significa velocidade negativa? Que ele está diminuindo de velocidade? Não. Que ele está parando? Não. Até porque aqui a velocidade é constante. Ele está sempre andando com a mesma velocidade. Significa que ele está andando no sentido contrário à trajetória. Se a trajetória está nesse sentido aqui, a direção positiva da trajetória é o sentido positivo da trajetória é esse, o carro está andando ao contrário, no sentido contrário à direção positiva da trajetória. Ou seja, já sei que o movimento, aqui na letra E, são 5 perguntinhas, a letra E, se o movimento é progressivo ou retrógrado, já sei que ele é retrógrado. Resposta da letra E, retrógrado. Retrógrado, já sei, letra E, já matei a letra E, tá? Matei a letra E. Letra A, espaço inicial, 60 km. Aqui, 60 km. Velocidade escalar, tá aqui, né? Velocidade escalar, menos 12 km por hora. Bom? Aí a gente fala assim, costuma falar a velocidade em módulo. O que é módulo em matemática? Módulo significa que você está trabalhando só com números positivos. Módulo de menos 3 é 3, módulo de menos 10 é 10, módulo em matemática indica que você está trabalhando só com valores positivos. Então, assim, velocidade em módulo seria 12 km por hora, tá? Em módulo, 12 km. A velocidade é 12 km por hora. É 12 km por hora. Né? O lance de positivo e negativo é só para você ver se está no mesmo sentido da trajetória, né? No sentido positivo da trajetória, ou está contra o sentido positivo da trajetória. É só isso. Mas em módulo a velocidade é 12. Tá? Em módulo é 12 km por hora. Então, a velocidade escalar em módulo, 12 km por hora, que é a velocidade do carro. Tá? O espaço quando o tempo é igual a 3 horas. Ora, igual ao outro. S é igual a S0 igualzinho ao outro. 60 mais a velocidade é 12 mais? Não, cuidado, menos. Né? Menos 12 vezes 3. Menos 12 vezes 3, ou seja, o S é igual a 60 menos 36. Né? 12 vezes 3, 36. Então, a distância, o espaço, quando o tempo é igual a 3 horas, seria de 60 menos 23, que vai dar 24 quilômetros. Então, 24 quilômetros, igualzinho ao outro. Né? Então, o que está acontecendo? Vamos lá. Vamos ver aqui. Ó, aqui eu vou desenhar para você ver. Né? Aqui está 0 quilômetros. Vamos botar 0 quilômetros. Aqui, vamos botar 24 quilômetros. Aqui vamos botar 60 km. Note que aqui, até vou colocar uma setinha, é o sentido positivo da trajetória, né? 0, 24, 60, até porque aqui números à esquerda do zero são negativos, né? Então, o sentido positivo da trajetória, tá vendo? 0, 24, 60, tá? Beleza? Deixa eu colocar aqui o 60 aqui. Então, beleza, sentido positivo da trajetória. O seu móvel, ele tá aqui, ó. Vamos supor que isso aqui seja um carro, ele está aqui, ó, tá aqui, o móvel está aqui, ó, as rodinhas dele está aqui. Ele partiu do 60, não é isso? Esse aqui não é o S0 igual a 60, não é? O S0 igual a 60. E aí, ó, ele está andando para cá, sentido contrário à trajetória, olha que ele parou no 24. Tá vendo? Porque o movimento é retrógrado, ele parou no 24, tá vendo? Ó, movimento contrário à trajetória, gente, o carro partiu do quilômetro 60. E demorou 3 horas, né? Daqui até aqui demorou 3 horas para chegar do 60, para passar do 60 para o 24. Do 60 para o 24. Né? Beleza? Então a velocidade média, ó, não é a ΔS, final menos inicial, chegou o ponto final 24. Menos o ponto inicial 60. Dividido pela variação de tempo, né?
Duração de tempo foi 3 horas. E demorou 3 horas. Tá bom? Tempo final menos inicial. Né? Aqui, ó. 3 horas aqui. Demorou 3 horas, porque esse tempo aqui é 0, né? O tempo inicial é 0. Né? Então, o final, 3 menos 0. Né? Demorou 3 horas para percorrer essa distância. Aqui, né? Partindo do 60 e do 24. Tá bom? Então, 24 menos 60, que vai dar menos 36 sobre 3. Menos 36 sobre 3, menos 12 km por hora. Viu como bateu certinho? Né? Menos 12 km por hora. Quer dizer, no fundo, essa distância aqui que ele percorreu foi de 36 km, né? O negativo, a distância percorrida foi 36 km, né? Daqui para cá, 36 km. O conceito de negativo é simplesmente para dizer, já falei aqui, que o móvel está no sentido contrário à direção positiva da trajetória. Tá bom? Simplesmente isso. Está no sentido contrário à direção positiva da trajetória. Mas, efetivamente, em termos de módulo, ele percorreu 36 km. Em 3 horas. 36 km, ó, daqui para cá, ó, daqui para cá. 36 km. Em 3 horas. Né? Beleza? Só que aí, como você faz final menos inicial, fica negativo, que é o conceito de velocidade negativa, justamente isso para dizer que está no sentido contrário à trajetória. Tá? Mas em termos de módulo, valores absolutos, a distância percorrida realmente foi 36 km. Né? Tá bom? Então viu como bateu certinho? Final menos inicial, menos 36 sobre 3, menos 12 km por hora. Vou botar aqui igual a menos 12 km por hora, que é realmente a velocidade que nós já tínhamos visto que era. Né? Só para você ver como passa tudo, como fica tudo direitinho. Tá bom? Agora, o instante em que o carro móvel passa pela origem de espaços. O que é a origem? A origem está aqui. Falou em prova origem, gente, é sempre o marco zero. Então, o carro está andando aqui, ó, no sentido contrário à trajetória. Qual é o tempo, o instante, né, em que ele passa exatamente aqui no espaço zero. No espaço zero, que é a origem. Então, origem, anota aí, origem de espaços significa o S igual a zero. Origem de espaços, o S igual a zero. Né? Então, nós temos a situação aqui, que já calculamos, então vamos lá. Com S igual a zero. Então, S é igual a S0 mais V0T. O S é zero, né? Então, aqui, ó, então vai aqui ser um novo espaço. Você calculou com S igual a 24, agora com S igual a zero. Zero igual a S0, que é 60, né? Isso aqui não muda. Menos 12, que é a velocidade, vezes T. Ele quer saber o tempo. Ele quer saber o tempo, né? Ele quer saber o tempo. Beleza? Ok? Qualquer coisa, dá um pause aí. Vou apagar essa partezinha aqui, tá? Então vai ficar como? Ó, vamos ver. Daqui pra cá. Vamos lá. 0 igual a 60 menos 12t. Né? Esse 12t que está negativo vai para o outro lado da equação, trocando de sinal. Então vai ficar 12t igual a 60, que dá 1t igual a 60 dividido por 12, né? Porque o 12 que multiplica o t cai dividindo. 60 dividido por 12 dá 5. Tudo bem? 5 horas, né? Tá tudo em horas. 5 horas. 5 horas. Então, do espaço inicial, né? Do espaço inicial até a origem, 5 horas. 5 horas. Do espaço inicial até o quilômetro 24, demora 3 horas. Né? Então, do espaço inicial até a origem, 5 horas. 5 horas. Então, letra D, 5 horas. 5 horas. Beleza? Letra D, 5 horas. Então, só peço que você tome muito cuidado com esse conceito de positivo e negativo. Né? Na função horária, você tem que ver se a velocidade ela é positiva ou negativa, tá? Que aqui foi negativo, porém na outra questão foi positivo. Então isso é importantíssimo você fixar, você prestar atenção nisso. E a letra E é o movimento retrógrado, velocidade negativa, tá bom? Então fizemos esses cinco itens aí referente ao único enunciado, como se fossem 5 questões do único enunciado, né? E aí a gente vai consolidando essa parte teórica. Tem mais uma questão, tá bom?
A distância entre duas cidades A e B é de 200 km em linha reta. Tá? 200 km em linha reta. Para a cidade A, passa um carro no sentido de A para B com uma velocidade de 70 km por hora. E simultaneamente passa por B um outro carro no sentido de B para A, só com uma velocidade de 30 km por hora. Os carros têm movimentos uniformes, ou seja, M1, movimento uniforme, velocidade constante. Então essas velocidades aqui, de 70 km por hora e 30 km por hora, essas velocidades não mudam. Tá fixo, é sempre isso daí, tá? Não vai mudar, beleza? Mesma velocidade, tá bom? Show de bola. Aí, vamos continuando, vamos ver. Se quiser fazer um desenhozinho, ó, a gente até pode fazer aqui, seria isso daqui, ó. Ó, aqui cidade A, aqui cidade B, né? Então aqui tem um carro. Esse aqui é um carro que vai da cidade A para B com uma velocidade, ó, de 70 km por hora. Aqui é outro carro, por exemplo, tem um outro carro maior, vamos lá, para dizer que é outro carro, ó. Um outro carro, ó, uma diferente, ó, um outro carro, que vai de B, sai de B e vai para A, com uma velocidade de 30 km por hora. Ele quer saber o instante do encontro, que esses carros vão passar um pelo outro, né? Onde é que eles se cruzam? Qual o ponto? Aqui, ó. O carro está indo da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. Qual vai ser o instante em que eles se cruzam, né? Que eles se encontram, tá? Aqui, ó. Esse instante aqui. Imagina uma mão dupla, vamos lá. Imagina uma mão dupla. Cidade de A para B, de B para A, mão dupla, tá? Então o carro está vindo numa mão, outro na outra mão. Um agora, isso que eu quero dizer, ó. Viu aqui, ó? Agora, um instante de encontro. Os dois estão parelhinhas aqui. Qual é esse instante que os dois se encontram? E mais do que isso, qual é a posição do encontro? Ó, os dois se encontraram, qual é exatamente a posição? Se encontram no quilômetro 20, no quilômetro 40, no quilômetro 80, tá bom? A distância está em quilômetro, pela unidade da velocidade você vê isso, e o tempo está em hora, pela própria unidade da velocidade você vê isso, né? Distância em quilômetro, espaço em quilômetro e tempo em hora. Então, como é que a gente pode calcular isso daí? Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos ver o primeiro carro. Primeiro, nós sabemos que S é igual a S0 mais VT, né? S é igual a S0 mais VT, que é a equação do movimento uniforme. A equação do movimento cuja velocidade é constante, tá bom? E lembrando que a distância entre as duas cidades é de 200 km em linha reta. Quer dizer, daqui para cá é 200 km, beleza? Então aqui é como se fosse, ó, vamos botar aqui, cidade A, aqui 0 km, cidade B aqui 200 km, né? 0 km, 200 km. Tudo bem? Beleza? Ok? Podemos fazer? Então vamos lá. Para o carro A, vamos botar aqui, para o carro A, qual é a equação matemática, né? A equação do movimento uniforme para o carro A? Vamos lá. S é igual a S0 para o carro A, ele partiu do zero, olha só. O carro A, o S0 do carro A é zero, tá vendo? O espaço inicial dele é zero, tá? Então, 0 mais V, que é 70T. Essa é a equação horária do movimento uniforme para o carro A. Vamos ver o carro B. Cuidado! O carro B está partindo daqui. Gente, você tem que fixar os seus referenciais. A distância de A até B é 200. Então, aqui, a distância entre a cidade A e B é 200. Então, aqui é 0, aqui é 200. Sentido positivo da trajetória, tá vendo? Sentido positivo da trajetória. Você tem que sempre fixar um sentido positivo, que é do zero para frente, né? Gente, num eixo, aqui é 0. Números à direita do zero, positivo. 1, 2, 3, à esquerda do zero, negativo. Né? Então, o sentido positivo da trajetória é sempre do zero para frente. Né? Sentido positivo. Então, a gente sempre fixa assim, do 0 km para frente. Positivo, né? Então, o carro A, ele está fazendo um movimento progressivo. O movimento do carro A é progressivo, um movimento progressivo. O carro A está andando no sentido positivo da trajetória, né? Agora vamos ver o carro B. O carro B partiu do B e está indo para o A. O carro B está indo no sentido contrário à trajetória, no sentido negativo, ó. Ele está vindo aqui,
Se ele passar aqui do zero, vai começar a vir números negativos, né? Menos 10 km, menos 20 km. Sentido contrário à trajetória. Tá vendo? Tá? Então, o carro B, o S vai ser igual a S0, o espaço inicial dele é 200. Ele está partindo aqui da cidade B. Então, 200 menos, porque ele está no sentido contrário, gente. Então, se eu tenho dois carros, um está assim, outro está assim, um vai ter que ter velocidade positiva e outro negativo. Porque um vai, obrigatoriamente, vai estar indo no sentido positivo da trajetória e o outro vai estar indo no sentido contrário ao sentido positivo da trajetória. Então, ó, fixa bem isso. Problemas de física com dois carros em sentidos contrários, um está no movimento progressivo e o outro retrógrado, com certeza. Tá? Menos, qual é a velocidade desse? 30. 30t. 30t. Né? Ora, eles vão se encontrar, vamos supor, num ponto qualquer aqui. Vamos supor aqui seja o ponto de encontro. Ponto de encontro. Aquilo que eu já falei, imagina uma mão dupla, aqui é o momento em que eles, né, um se encontra com o outro, ponto de encontro. Ora, o ponto de encontro, a distância final do carro A é a mesma distância final do carro B, concorda? O carro A está aqui, isso aqui é a distância final do carro A. Tá. Aí o carro B vem para cá, isso aqui é a distância final do carro B. Então, o ponto de encontro significa que, grava isso, o ponto de encontro significa que as distâncias finais de ambos os carros é a mesma. A distância final de ambos os carros é a mesma, Então, eu tenho que igualar essas duas equações. A distância final do carro A é igual à distância final do carro B. Então, essa fórmula aqui, 0 mais 70t, que é a distância final do carro A, tem que ser igual à distância final do carro B. Igual a 200 menos 30t. Né? Beleza? Só que 0 mais 70t não tem sentido escrever isso. Posso apagar esse 0 aqui? Apaga esse 0, né? Porque 0 mais qualquer coisa não tem nem conta. Tá bom? E esse menos 30t que está aqui desse lado, vai para o outro lado da equação trocando de sinal. Então vai ficar 70t mais 30t igual a 200. 70 mais 30, 100t. 100t aqui igual a 200. Tá? 100t igual a 200. Ora, 100t igual a 200, o t é igual a... Ora, 100 vezes t é igual a 200. O t é igual a 200 dividido por 100. 200 dividido por 100, que o 100 que está multiplicando o t cai dividindo. Ou seja, o tempo é igual a 2 horas, né? Realmente, gente, olha só, olha aqui, olha aqui. 100 vezes 2, 200, né? Então, o tempo é igual a 2 horas. Então, um instante de encontro, resposta, 2 horas. Tá? Então, aqui, ó, 2 horas. Vai demorar 2 horas para eles se encontrarem. Então, o carro A sai daqui, o carro B sai daqui, ó, estão andando. Ó, andando, vai demorar 2 horas para eles se encontrarem. Tudo bem? Ok? Então, 2 horas para eles se encontrarem. E qual é a posição de encontro? Ora, a posição de encontro, vou botar aqui. Posição de encontro, tanto faz. Você já sabe que o tempo é 2 horas, ou você coloca 2 horas nessa fórmula ou nessa. Vou colocar 2 horas nessa, que é a fórmula mais simpática, ó. S igual a 0, que eu não vou colocar o 0, né? Que é igual a 70 vezes 2. 70 vezes 2, 140 km. Então, aqui é 140 km. 140 km, tá vendo? 140 km. Ah, e se eu jogasse na outra fórmula aqui, também vai dar 140? Claro! Você joga 2 horas aqui ou 2 horas aqui. Eu igualei as duas fórmulas, por exemplo. Por exemplo, você pode colocar aqui. S igual a 200 menos 30 vezes 2, né? 2 horas, que é o tempo. 140 km. Não é? 30 vezes 2 não é 60? 30 vezes 2 é 60, gente. 200 menos 60, quanto é que dá? 140. Tá bom? Então, isso aqui eu resolvi um sistema de equações, né? Igualei essas equações. Então, quando o tempo for igual a 2 horas aqui, a distância final, o espaço final é o mesmo para ambos. Né? 2 horas aqui, o S é 140. 2 horas aqui, o S é 140. Pode ver pela continha, essas duas continhas aqui. Então, o carro A partiu do 0, chegou ao quilômetro 140 em 2 horas. O carro B partiu do 200, chegou ao quilômetro 140 em 2 horas. Então, o ponto de encontro
a posição de encontro, o quilômetro 140. Em 2 horas. Em 2 horas. Em 2 horas. Beleza? Ok? Note que o carro A, do 0 até 140, ele percorreu quantos quilômetros? 140 quilômetros. Em 2 horas, 140 dividido por 2, ou a velocidade dele de 70 km por hora. O carro B, de 200 até 140, ele percorreu quanto? 140 menos 200. Menos 60 km. Dividido por 2, velocidade menos 30 km. Velocidade negativa, movimento retrógrado. Tá vendo? Beleza? Então, carro A, movimento progressivo, carro B, movimento retrógrado. Então, a questão 1 foi só sobre movimento progressivo. Viu? A questão 2, somente sobre movimento retrógrado. A questão 3, misturei os dois movimentos. Um progressivo e um retrógrado. Tá vendo? Tá vendo? Beleza? Então, fixou bem o objetivo dessas 3 questões. Questão 1, trabalhamos no movimento progressivo. Questão 2, movimento retrógrado. E questão 3, misturou os dois movimentos, progressivo com retrógrado. Né? Então, questão 3 foi um pouco mais interessante, vamos botar assim, do que as outras duas, né? Que misturamos os dois movimentos. Então, conseguiu fixar bem esses conceitos de velocidade? Então, estamos no movimento uniforme, tá? O movimento uniforme é aquele que a velocidade é constante. Tá? A velocidade é constante, a velocidade não muda ao longo do tempo. Movimento uniforme. Então, basicamente, essas questões de movimento uniforme, né, elas são regidas pela função horária do movimento uniforme. S é igual a S0 mais VT. Veja que com essa expressão nós conseguimos matar a questão 1, né, que foi de movimento progressivo, a 2 de movimento retrógrado, né, ó, aqui positivo, aqui negativo, e essa questão 3 que foi de misturou ambos os movimentos, né? Movimento progressivo e movimento retrógrado. Fechou essa parte do movimento uniforme? Fechou legal? Então beleza, vamos seguindo com o curso, mas o movimento uniforme é isso daí. Vamos começar a trabalhar agora o conceito de aceleração, tá? Aceleração, vamos lá.